Joana de Ângeles, um dos espíritos que prefaciou a obra Saúde de Miramês, ilumina imensamente o nosso saber numa das mais magnificentes obras de sua lavra, onde exara que antes do amor não existia a criação, porque exteriorizando-se de Deus, gerou-se o universo. Aureolando-nos de sublimes esperanças, noutra obra memorável, a autora profetiza e estatui que o amor é o antídoto para todas as causas de sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Como a nossa etapa de hoje é auto-amor. Então, começamos nesse terceiro módulo com autoconhecimento, a anatomia do ser, autodescobrimento, a fisiologia do ser, agora auto-amor, que vai somar-se às duas etapas anteriores. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa da série Meditação à Luz do Dia, o que nós chamamos de auto-amor ou auto-cura, o de número 15, por sinal. Então vamos estudar um pouquinho. Então, da mesma forma que falamos aqui na obra O Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo, que autoconhecimento é o que nós chamamos de anatomia, autodescobrimento de fisiologia, autoamor é o resultado da compreensão em profundidade de sabermos o que é, para que serve e como funciona esse microcosmo que conduzimos. É conseguirmos utilizar todo esse manancial de forças vivas com lucidez e sabedoria e, além disso, reorganizá-lo e mantê-lo em plena ascensão. Isso é o que nós chamamos, em linhas gerais, de auto-amor. Aqui está na primeira obra, na página 43. Mas consta também no segundo livro, já bem mais extenso. O que ficou ali em 3 linhas, no outro ficou numa página, às vezes 2 páginas, cada um desses itens. Porque o segundo livro é uma lupa que se coloca no primeiro e dá uma expansão no conhecimento. Novas informações, como se buscando nas entrelinhas, nas instâncias mnemônicas das informações, tirar o espírito da letra. Você sabia de tudo isso? Eu também nem tinha sequer noção de tudo isso. Hoje, tudo isso para mim é natural, porque quando falamos com você, não estamos apenas falando. Se eu falo para você que eu estou mentalizando, usando o meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa, que é o pensamento, a minha inteligência, os meus sentimentos nobres para enriquecer o que eu estou criando, a palavra para colocar em movimento, mentalizada ou verbalizada, e a atitude para dar personificação no que pretendo. E se eu estiver imaginando aquele microvórtice no interior do microtúbulo, na intimidade do centríolo, mergulhado ou como parte integrante do citoplasma celular, eu estou lá, em tempo real. Isso começamos a vislumbrar na obra O Livro dos Espíritos, logo na questão 455. Quando a alma sai do corpo, ela vai adquirindo a emancipação, saindo da influência dos instintos gerenciadores do corpo, ela vai indo rumo à consciência. Por ser uma fração da consciência, lembra? Consciência, o que há de mais nobre, superconsciente. E ela é um ponto dessa
consciência pura. Um ponto, Joana de Ângeles. E ela está aqui no consciente, às vezes viajando para o subconsciente, perispírito e corpo. Aqui no seu reinado. E ao mesmo tempo, esta alma, quando toma ciência e adquire consciência, ela vai afastando do corpo, vai para o perispírito, para a mente, na direção de sua essência. Na obra citada, quando ela chega próxima da sua consciência, da sua essência consciencial, ela olha para o corpo, vê o interior das células. O que eu estou falando para você. E quando eu começo a falar com vocês, eu já saio do corpo. E dependendo do que falo, eu estou onde eu estou trazendo as informações para vocês. Isso é só para mim? Qualquer um. Colocamos no segundo livro com Joana de Ângeles. Pensam alguns que somente os mais evoluídos conseguem isso. Não. Lê do engano. Isso está ao alcance de todos. Agora, desde que busque o conhecimento, busque o saber e procure aplicar esse saber para ser. É o que está aqui também na página 218, com Miramês. Veja como ele coloca a informação. A maior claridade da alma na explosão da fé acontece quando ela ensina exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou. Ou então, quando ela fala vivendo. Essa é a condição para alcançarmos tudo isso. Os pensamentos e as palavras são os senhores da teoria. E o comportamento, por isso que uma das etapas que nós anunciamos para vocês nas etapas passadas, disciplina do pensamento e reforma do caráter. Então, os pensamentos e as palavras são os senhores da teoria, e o comportamento, que define esse caráter, o absoluto que vive tudo o que o amor lhe oferece como norma. O amor como lei, estabelecendo as diretrizes. Assim, não é tão difícil. Agora, para sair do corpo, eu preciso ter um preparo. Eu preciso ter um projeto. Eu preciso ter objetivos nobres. E antes eu preciso acalmá-lo com a respiração, com o relaxamento, com a concentração nas partes que às vezes que estão doloridas, reconfigurando. Depois é que eu parto para a meditação, a viagem na psiconáutica, nas entranhas dos sentimentos mais profundos. E lá eu vou usar o ser, porque eu vou sentir de acordo com o que eu já vivenciei. Porque eu só vou perceber de acordo com as experiências vivenciadas, porque eu só vou comparar o que eu construí aqui com o que eu estou vendo lá. E muitas pessoas falam, mas é difícil compreender. É difícil porque eu não tenho os caracteres. Porque numa leitura, eu preciso ter informações na minha memória. Porque quando eu leio, eu vou comparar com o que tem. Se eu rejeito a leitura, é porque eu não tenho parâmetros. Por isso que eu preciso ler, reler, depois discutir, estudar com alguém, num grupo, chegar à conclusão de algo, experimentar na prática, e quando eu vivencio na prática, agora eu já gravo na subconsciência, agora eu já tenho na memória subconsciencial, pois na memória da consciência ativa, e depois eu posso transformar em virtudes para a superconsciência. Agora eu posso compreender num relance, porque eu estou acessando o que há em mim, o livro oculto em mim.
Agora, se me falta ainda valores, a mente tem autorização para buscar as inspirações, novas informações, ou nas leituras que enriquecem a mente, que acalmam o coração, que estimulam o progresso. Eu vou levar novos estímulos para essa vasta rede de progresso e sublimação, vivenciados e sublimados. Algo para pacificar os umbrais, os abismos da consciência, o inconsciente. Então, as boas leituras levam informações para enriquecer a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa, para acalmar as emoções no universo inconsciente e, ao mesmo tempo, levar estímulos à superconsciência. E, de acordo com os estímulos, esta vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação vem para a mente em forma de novos pensamentos, a serviço da inteligência, do poder imaginativo. Então, o alto amor é quando eu sei que o amor é a reunificação das mônadas, dos princípios inteligentes em unidades cada vez mais amplas. Se eu sei fazer isso, eu busco diretamente na fonte, no psiquismo divino, porque o espírito, ou esse amor, é o prolongamento do psiquismo divino, porque ele fraciona em diminutas partículas. Essas partículas chamamos de mônadas, átomos primordiais, espíritos com E minúsculo, e ao mesmo tempo podemos falar o princípio inteligente do universo. E o amor para Pastorino é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Onde houver 2 ou mais em meu nome, disse-nos Jesus, aí eu estarei para formar a matéria elementar. Antes do amor, não existia a criação, conforme lemos. E agora nós podemos criar a memória, que é o éter cósmico, o Akasha, onde eu vou registrar, onde eu já vou aprender a copiar alguma coisa. Lei de reprodução. Lei de adoração, reconheço a paternidade cósmica que me oportuniza. Peço a oportunidade, trabalho no bem. E eu vou memorizar nas experiências de muitos, onde eu vou ser o operário que vai guardar, ou vou guardar as experiências suas, por exemplo. Eu estou lá, e você apenas está gravando experiências na sua consciência. Eu sou um desses pequeninos que trabalha para você guardando as suas memórias. Só que eu aprendo com elas e depois vou para a prática. Gravo as ordens e agora vou fazer parte do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o plasma divino, é o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E ele transmuta-se em matéria mental. E a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, segundo Gubbio, na obra Libertação. A caminho da evolução, no universo sem fim. E coloca-se a serviço da mente, quando eu começo a pensar. Eles vêm dar forma aos meus pensamentos. E de matéria mental transmuta-se em energia mental, sutiliza, depois em bioenergia. E aí começa tudo que nós já falamos, você já sabe. E alto amor é isso, eu sei onde está a energia, fora ou dentro. E coloco em ação de acordo com a informação que eu tenho dos tecidos do meu corpo. Você conhece o seu corpo? Basicamente ele tem 10 sistemas principais: o ósseo, o muscular, ao mesmo tempo digestório, respiratório, circulatório, linfático, endócrino, nervoso e outros sistemas correlacionados, que é o sistema imunológico. Embora o sistema linfático seja o quartel-general, ele está em todo o corpo. E ainda vai subdividindo, além do sistema
epitelial ser um sistema mais complexo do corpo, alguém pensa que é o maior órgão, é um dos mais perfeitos sistemas do corpo. É este. Sistema nervoso central e periférico. Central, você já sabe que é o cérebro e a medula espinhal. O periférico, as ramificações. E eles vão subdividindo. Dentro dele, o simpático, o parasimpático. Assim como o tecido sanguíneo. Eu comecei a falar, ele é dividido em 2 universos. 45% sólido, 55% líquido. O líquido, você já sabe que 95% é água, 5% são outros nutrientes. Na parte sólida, temos as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. Os 3 personagens nascem de um só elemento chamado célula-tronco, que está na medula óssea. Ela transforma-se nos 3. Para formar as plaquetas, nós só desmontamos a célula em peças menores. São peças de reposição. Para formar a hemácia, a célula vermelha, extirpa-se o núcleo, a parte consciencial da célula, e o que sobra é a célula vermelha, que vai obedecer o que você pensa, o que você sente, para levar as informações e os nutrientes para o seu corpo, para curá-lo ou para dizimá-lo. E assim, nasce também o sistema de defesa, os leucócitos, que vão dividir-se em 2 famílias inicialmente. Os granulócitos, que têm grânulos em seu interior, e os agranulócitos, os que não possuem. E vão subdividindo. E quanto mais você os estuda, mais você sabe quem você precisa criar. Por exemplo, o médico do corpo, conforme Joana de Ângeles, ele tem capacidade de criar célula com poder quimioterápico. Essa célula é o que nós chamamos de natural killer. Da família dos agranulócitos, divide-se em 2. Os linfócitos e, ao mesmo tempo, os monócitos. Os linfócitos dividem em B e T. O B vai criar os anticorpos e o T subdivide em 3. O citotóxico, que é o natural killer, que é a célula com poder quimioterápico. Os supressores, que vai falar quem ele pode matar, quem ele não pode. E o auxiliar, que vai auxiliar na sua ativação. Porque normalmente ela nasce na medula, faz um doutorado aqui na glândula timo, no coração, ligado diretamente ao coração, no sistema endocrínico, e agora ele se transforma nesse elemento, no natural killer. E a outra vertente, que nós chamamos de monócitos, ele vai transformar-se no macrófago, o com maior poder de fagocitação no corpo. Então, um vai dizimar, vai interromper o trabalho de uma célula cancerígena e o outro vai fazer a limpeza. Então, quanto mais conhecimento você tem, a isso chamamos de autocura. A autocura é quando você faz. Você não delega a função para outro ser fazer por você. Então, você é o Deus do seu universo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. Conhece essa verdade, você se torna livre, porque você é o Senhor do seu destino, responsável pela reconstrução do seu passado, a edificação do seu presente e, consequentemente, a do seu futuro. Ou a reorganização do presente, a reconstrução do passado e a edificação do futuro. E tudo isso se faz com as atitudes de agora. Cada ato bem vivido hoje reconstrói o ontem e constrói o amanhã. Então, a isso chamamos de autocura. Então, saber onde nós estamos atuando. Agora eu já sei onde fica as células-tronco. Estou com anemia. Então, eu sei o que eu preciso agora para ajudar
a criação de novas células sanguíneas. Mas a dengue veio estagiar no meu corpo. E usou bastante o meu energismo e diminuiu as minhas plaquetas. Eu já sei agora como fazer. Agora, se eu não fornecer os nutrientes necessários para a fábrica de células-tronco fazer a encomenda, vai resolver? Então, se estamos com anemia, eu preciso de mais ferro no corpo. Então, eu preciso do bife, do fígado, do bovino. Isso mesmo, se você é carnívoro, você sabe que é aí que você vai buscar essa fonte. Ou se é vegetariano ou vegano, na beterraba, nas folhas verdes, você sabe onde buscar essas informações. E sabendo que as folhas verdes e até a beterraba, 1 hora depois, se você trouxer a vitamina C, você vai potencializar em mais de 50% o ferro existente e vai ajudar, né, com esse vitamina C a carrear isso para dentro das células. Isso é autocura. Você saber o que está acontecendo porque você estudou, você conhece-te a ti mesmo. Porque nós estamos falando superficialmente e entrando na toca do coelho a cada etapa um tanto mais. Falamos de autoconhecimento, autodescobrimento, viajamos mais um pouquinho, agora em auto-amor, mergulhou mais um pouquinho, auto-realização, mais um pouco, auto-iluminação, vai ainda assim, até o ser de consciência desperta neste módulo. Está compreendendo? Nesse processo de auto-amor, se eu quero, eu penso. Lembra lá no início, no primeiro programa, oração. Vai nascer dos meus desejos, ela é filha da minha fé, do meu conhecimento, do meu discernimento. Eu estou criando um agente, um medianeiro, alguém que vai intermediar recursos, que vai carregar esses recursos para fazer acontecer a oração. Então, ela vai nascer dos meus desejos. E esses desejos vão carregar essas emoções, que são alavancas que movem as emoções, e vão trazê-las para o cérebro espiritual. Ou para o cérebro físico, emoção, desejos para a mente. E esses desejos vão transmutar-se em pensamentos e transformar-se na força de atração. Se eu sei fazer isso, eu estou atuando. Isso é autocura. Agora, se eu pedir para a minha essência fazer isso por mim, é cura. Mas não é autocura. Vem de dentro, mas não veio de dentro de mim, alma. Veio da minha essência consciencial. Se eu pedir capacitação conforme eu preciso fazer, é uma coisa. Eu pedi diretrizes. Lembra, Evangelho segundo o Espiritismo. O máximo que Deus permite que seus emissários façam, nos inspirar. E no item 23 desse capítulo 27, está lá que a oração é a filha primeira da fé. Então, ela cria a fé como o mais potente, mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação ou o mais perfeito equipamento no processo da autocura. Porque ela vai carregar força, que é do Evangelho, energia, que é a vitalidade no Evangelho, vibração, que é vida no Evangelho. Carreou o Evangelho para fora. Em que ele se transformou? Em bioenergia. A bioenergia está depois da matéria mental, tá? Mas só desce quem subiu. Ela pode se transformar em matéria mental. Imagina onde estava Jesus, o Cristo de Deus. Ele não foi materializando, personificando. Então agora a bioenergia que veio da essência do ser como virtudes pode transmutar-se na bioenergia em pão da vida. Lembra? Jesus, eu sou o pão da vida. Ao mesmo tempo ele falava, eu sou a luz do mundo, a lei. Então elas vão encarnar como hormônios ou como esses seres que vão vir pegar na nossa mão e falar, é assim que faz, como Jesus fizera para conosco. Então agora ela pode se transformar
na matéria mental, ou simplesmente já ir diretamente para os átomos. Ou transformar-se em fluidos, voltar um degrau antes, ou nesse plasma divino que vai lá para os microvórtices. Nós é que vamos determinar conforme o nosso conhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Quando você inspira, você já sabe o que você está fazendo. Quando você relaxa, quando você concentra, quando você medita. Já sabe de onde vêm os pensamentos, a formação das ideias. Ideias entrelaçadas formam os ideais. Ideias e planos são portadores das energias equilibrantes que vão reorganizar os complexos campos celulares, perispirítica e fisicamente, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Demos diretrizes e matéria-prima. Agora, como que eu vou fazer para eles trabalhar? Eu vou concentrar-me numa visão saudável, falando o que eu quero que esses pequeninos façam. São os elementais que compõem o perispírito e o corpo. Agora eu ordeno, sei que eles existem, respeito e procuro contribuir com a sua evolução. Eu concentro numa visão saudável, fisicamente, perispiriticamente, psíquica e emocionalmente, moral e espiritualmente. Projeto-me no tempo, vejo-me daqui a pouco em condições de perfeito equilíbrio. Me vejo recuperado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que eu pretendo concretizar, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E assim é o processo de auto-amor, de autocura. Mas tudo isso, e nós vamos falar mais adiante, com mais detalhes, começa pelo auto-perdão. Eu me permito recomeçar. Eu não estou isentando-me da responsabilidade. Eu quero fazer diferente. Eu adoeci o meu corpo. Eu quero uma sobrevida para vivê-la mais e melhor do que antes. Ninguém consegue a autocura para fazer as mesmas coisas que fazia antes que adoecera o corpo. Por isso que eu vou me ver saudável, equilibrado, recuperado, assumindo responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que eu pretendo fazer diferente. Vá e não peques mais. Quer dizer, vá e não cometa os mesmos desatinos, dizia-nos Jesus, ou disse-nos Jesus. Inspirem, mentalizem, desejem, queiram, se vejam. Eu penso, eu sinto, eu falo, eu faço. É o que nós vamos pensar, na verdade, nas etapas futuras. Sentir o que pensa. Vai ser cada etapa separada. Pensar na verdade, depois sentir o que pensa, depois falar o que sente, viver o que fala. Personificar-se na ação e compreender que somos um. Tudo está em paz. Deus abençoe a todos com muito amor, com muita paz, com equilíbrio. Esperança de dias melhores. Alegria de viver esses dias melhores. Gratidão pela oportunidade de vivê-los em plenitude. Gratidão a você, César Ayala, internautas e telespectadores, emissoras e empresas parceiras, a tudo e a todos os seres que nos ajudam direto ou indiretamente. Deus os abençoe e multiplique milhões de vezes cada gesto de amor, de solidariedade, de desprendimento,
de fraternidade, de parceria, de servirem pelo prazer de ser úteis. Namastê.